ela entra muito sódio sim. Só que não é a despolarização propriamente dita que ativa os canais de sódio, tá? A logística é tipo assim, é uma despolarização? É, mas não é por canais voltagem dependentes. Por exemplo, na musculatura esquelética, a acetilcolina, que é o neurotransmissor, chega na célula, se liga em um canal. Esse canal é de sódio também, mas é um canal de sódio ligante dependente. Quando ele se liga lá, o canal se abre, o sódio entra. E aí ele fica a membrana fica um pouquinho mais positiva só para poder alcançar esse limiar de estímulo, limiar de excitação também que a gente chama. Atingiu, despolariza, certo? É mais ou menos esse o processo. Os canais de potássio, eles são abertos quando a membrana está positiva, justamente para poder regular. Então percebam que tudo depende da voltagem da membrana. Se nesse caso aqui nesse caso, a abertura é dada por uma elevação do potencial de ação, fica um pouquinho mais positivo, os canais de sódio se abrem, despolariza. Quando chega num determinado valor de potencial de membrana, esses canais de sódio se fecham, porque eles são voltagem dependentes. A voltagem tem que estar dentro do parâmetro de funcionamento dele. Passou ou é inferior, ele não abre, tá? Já os canais de potássio, eles se abrem em valores positivos. Então, nesse momento aqui, eles começam a se abrir e provocam a repolarização, certo? E quando chega aqui nesse processo de hiperpolarização, eles se fecham novamente. Deu para entender? Sim. Um detalhe que é importante também, que algumas pessoas confundiram no período passado. Os canais que eu estou falando aqui não são aqueles canais que mantêm o potencial de repouso, tá? Não são a mesma coisa. Os de repouso, eles ficam abertos o tempo inteiro. Eles estão fazendo os procedimentos dele para deixar o potencial normal. Esses canais que estão sendo usados aqui no potencial de ação, eles são utilizados para desencadear um potencial de ação. Tá? Então, em situações que a célula não está em atividade, eles não estão funcionando. Está todo mundo fechado. Só tem os canais que ficam abertos naturalmente, que são os que mantêm o potencial de repouso. Tá? Isso é importante salientar para vocês não confundirem e achar que são os mesmos canais. Tranquilo? E aí, seguindo, falar um pouquinho sobre os canais de sódio voltagem dependentes. Tá? Esses canais de sódio, eles passam por 3 conformações, que são muito, muito importantes para poder entender o processo de período refratário, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então, primeiro, o canal de sódio está fechado. Percebam que essa estrutura que fica na abertura, ela está solta, certo? O que isso quer dizer? Que se o canal receber estímulo, ele vai abrir, certo? E aí, quando ele está aberto, ele também pode ser chamado de ativado, está tendo influxo de sódio. Porém, ele também tem uma etapa chamada de inativado, que é quando essa estrutura aqui tampa o buraco formado pelo poro. O que isso quer dizer? Por que isso é importante? Quando esse poro está tampado, não importa o estímulo, não importa a voltagem, não importa nada, ele não vai abrir. Tá? O estímulo pode ser o maior estímulo que o corpo pode produzir, ele não vai abrir enquanto ele estiver inativado. Tá? Isso é muito importante para poder entender um processo que eu vou falar daqui a pouco. Isso aqui é cíclico. Ele fica fechado, ativado, inativado, fechado, ativado, fechado. Fechado, ativado, inativado sequencialmente, tá? Para produzir um efeito que eu vou falar daqui a pouco. Então, guarda isso aqui na cabeça que já já eu volto. Já os canais de potássio voltagem dependentes, eles têm como característica justamente a cinética lenta. Então, ele demora para abrir e demora para fechar, certo? Então, eles só começam a ficar abertos quando os canais de sódio já estão começando a ficar inativados, beleza? E aí a gente entra, deixa eu ver se tem aqui para poder falar melhor. Ele tá lá embaixo ainda. Tá, isso aqui é uma nova logística do potencial de ação, um gráfico mais bonito para vocês conseguirem visualizar. Tá? Então, novamente, eu tenho um potencial de repouso. Isso daqui é o limiar de excitação. Então, percebam, eu recebi o estímulo aqui, ó. Foi nesse valor que eu recebi o estímulo. E aí, o meu potencial de membrana começa a ficar mais positivo até atingir o limiar. Quando atinge o limiar, é o momento em que os canais de sódio voltagem dependente se abrem. Tá? E quando eles se abrem, tem que ter potencial de ação. É um efeito que a gente chama de tudo ou nada. Não tem meio potencial de ação ou o potencial de ação se encerrar no meio do caminho. Isso não acontece.
Se despolarizou, vai repolarizar, e esse é um processo contínuo, tá? Tem que acontecer as duas etapas, independente do que acontecer. Tranquilo? Então, novamente, recebi estímulo, fiquei um pouquinho mais positivo, atingi o limiar, abri os canais voltagem dependentes para sódio. Subi, fiquei positivo novamente. Aqui eu tenho o fechamento ou inativação dos canais de sódio e abertura dos canais de potássio. Começo a ficar mais negativo, repolarização. Devido à cinética lenta, pode ser que eu fique hiperpolarizado, depois eu volto para o normal. Tá? Isso daqui é um potencial de ação num gráfico mais bonito de para conseguir ver. Tá? Existe a participação de outros íons na geração do PA, como a gente tinha visto anteriormente. A gente tem sódio, nós temos, a gente tem cloro, tem outros íons que participam, mas não tem uma atividade tão efetiva quanto o sódio e potássio. Tá? No máximo, o cálcio tem, mas não é nem no potencial do neurônio e nem da célula muscular, é mais lá na célula cardíaca. Beleza? Detalhe que é importante de salientar aqui com vocês também é que a logística de qual íon vai despolarizar, qual íon vai repolarizar, depende muito da estrutura. Tá? Nós temos o coração, por exemplo, que em uma das estruturas do coração, que é o nosso sinoatrial, quem despolariza é o cálcio, já não é sódio. Eu tenho uma estrutura no ouvido, eu não lembro se é no ouvido externo ou no ouvido interno, melhor, é no tímpano. Quando o tímpano já é o contrário, quem despolariza é o potássio, não é sódio. Então, assim, e quem repolariza é o cloro. Então, assim, cada estrutura ela vai ter um íon determinante para fazer. O mais comum é que seja o sódio despolarizando e o potássio repolarizando, mas isso vai depender da estrutura, tá? Novamente, aqui a nível de biofísica, sódio despolariza, potássio repolariza. E no caso da contração cardíaca, o cálcio também pode despolarizar, beleza? Mas o potássio ele se mantém como o único repolarizador definitivo. A despolarização que varia pode ser sódio ou pode ser potássio, tá? Chegando na fisiologia, vocês vão entender que tem outras estruturas que a despolarização é dada por outro íon. Enfim, aqui é só uma comparação de diferentes gráficos e aqui até tem a amplitude que eu mencionei para vocês. Olha a diferença do gráfico de um potencial de ação neural para da musculatura esquelética. Tá vendo que a amplitude ela é muito diferente? Percebam a fase aqui em cima, que ela não fica tão positiva por um espaço de tempo um pouco inferior. Tá vendo? Tem uma despolarização mais rente, então ela também é mais rápida de se acontecer. Acho que rápida não seria um nome correto, mas ela tem uma despolarização uma repolarização mais curta, vamos dizer assim. E aqui é para poder analisar um processo que eu vou falar daqui a pouco. Agora percebam o do coração. O do coração é completamente diferente. Nós temos uma despolarização, uma fase de repolarização transitória, um platô, seguida de uma repolarização final. Cada um desses aqui é mediado por um canal e cada canal tem um nome diferente. E vocês têm que saber o nome de cada um desses canais. Tá? Mas são nomes tranquilos, tá? Então não se preocupem tanto assim. Beleza. Já aqui eu expliquei como acontece um potencial de ação. Agora a gente vai falar sobre a propagação e manutenção desse potencial, tá? Como eu tinha dito, a gente tem a lei do tudo ou nada. Isso significa que independente se eu receber um estímulo, se eu atingir o limiar de excitação, eu vou despolarizar. E se eu despolarizar, o potencial, você vai desencadear todos os processos seguintes, beleza? Então é tudo ou nada. Ou atinge o limiar e a célula fica excitada, ou não atinge e aí ela não faz nada, beleza? Tem várias situações, e isso novamente inclui o uso de fármacos que reduzem ou aumentam o limiar de excitação. Isso pode induzir uma funcionalidade diferenciada de cada estrutura celular, tá? Mas isso aí, novamente, vocês vão ver melhor na farmacologia. Tranquilo? Aqui em relação à intensidade, então percebam que nesse momento nós temos uma corrente estimuladora que ela tem o seu ápice aqui quando a gente atinge o limiar de excitação, que vai desencadear todos os processos de despolarização, repolarização e hiperpolarização. Beleza? Alguém queria falar algo? Respondo, tá?
Novamente, como eu tinha dito anteriormente, o potencial de ação ele é gerado aqui no cone axônico, certo? Ele tem um desencadeamento formado no soma, mas quem realmente propaga é aqui, tá? Então, desencadeia, gera, compartilha. Também não é tão importante saber isso aqui. Essa parte aqui é fundamental, tá? Período refratário absoluto e relativo. Isso aqui, quando não cai assim na prova, ele cai assim, beleza? Então, saiba muito bem como funciona um período refratário. Tranquilo? Então, vamos lá. O que, que é período refratário? O período refratário ele coincide com o tempo em que a célula ela não consegue receber outro estímulo. Por que, que ela não consegue? Porque ela já está com potencial de ação efetivo. Então, lembra que eu falei que a regra do tudo ou nada ela é justamente que se inicia, tem que terminar. Ele tem que passar por todos os processos continuamente. Se eu desencadeasse um novo potencial de ação, eu poderia atrapalhar aquele que já está sendo feito. E aí embaralha tudo, o influxo e fluxo de íons fica completamente desregulado, e aí eu não tenho uma funcionalidade da célula adequada. O período refratário ele está aqui justamente para impedir. E como que ele impede? Usando os canais de sódio. Tá? Por quê? Porque quem desencadeia um potencial de ação são os canais de sódio. A primeira etapa é feita por eles, que é a despolarização. Então, se eu impeço eles de receber estímulo, automaticamente eu não gero um novo potencial de ação. Beleza? E aqui a gente tem dois tipos de período refratário: o absoluto e o relativo. O absoluto, ele coincide com a fase do canal inativado. Então, quando ele está inativado, não importa o estímulo, não importa a força desse estímulo, eu não vou conseguir abrir. E aí, ele não vai desencadear um novo potencial de ação, certo? Então, o período refratário absoluto não tem como induzir um novo potencial de ação de jeito nenhum, tá? O período refratário relativo, ele coincide com o tempo em que os canais de sódio, eles estão fechados. Quando está fechado, se o estímulo for forte, dá para desencadear um novo potencial de ação. Tá? Isso é importante justamente para poder, por exemplo, lá na contração cardíaca, tem fármacos que reduzem o período refratário absoluto e aumentam o período refratário relativo. Então, você consegue induzir uma sequência de potenciais de ação, só que sem atrapalhar aquele que foi originado, tá? Aquele que estava lá primeiro sendo estava sendo atuante no caso. Então perceba que o período refratário absoluto ele coincide com o quê? Com a despolarização e parte da repolarização. Detalhe, esses canais que vão estar impedidos são justamente os que que fazem comunicação, tá? Então não são todos os canais que vão passar ao mesmo tempo pelo mesmo processo. Então desencadeia um potencial de ação, aí ele entra em período inativação. Nesse momento aqui, não tem como você desencadear um novo potencial de ação, tá? É impossível. Agora, no período refratário relativo, percebam que aqui vai estar fechado. Se o estímulo for forte, ele consegue desencadear um novo potencial de ação, certo? Então, de novo, período refratário absoluto não dá para desencadear porque os canais de sódio estão inativados. Período refratário relativo, eu consigo desencadear se o estímulo for forte. Tá? Percebam que o período refratário relativo ele coincide já com o finalzinho da repolarização. Então, a célula aqui ela está preparada para receber um novo estímulo, não vai atrapalhar ela, beleza? Isso daqui é importante porque pode parecer que não. É só esperar passar por todo o processo aí eu desencadeio um potencial. Mas assim, isso aqui vai acontecer em milissegundos. 1 milissegundo, 1 microsegundo, ele já é muito importante. Lembrem-se que os neurônios, por exemplo, eles têm uma comunicação milhares ou milhões de vezes por segundo, certo? Então, isso aqui favorece que as coisas aconteçam de forma mais rápida, tá? No coração, a mesma coisa. Se você tem indução de uma atividade física, por exemplo, você vai aumentar a frequência respiratória e a frequência cardíaca para bombear sangue para onde precisa, né? Que são os músculos. Então, justamente, eu preciso que ative, ele precisa ficar mais rápido. O que, que eu faço? Eu encurto o refratário absoluto e aumento o refratário relativo, mas isso daí é uma coisa que vocês só vão ver na fisiologia, tá? Isso aqui é referente à excitação rítmica autoinduzida, então percebam que isso aqui é autoinduzida, no caso, período de hiperpolarização, despolarização, repolarização,
Isso aqui está relacionado à condutância de potássio, então percebam que a redução acontece justamente no ponto em que o período refratário relativo inicia-se, então a condutância de potássio fica mais baixa nesse momento, então ela começa a decair pelo decorrer do resto da repolarização, certo? E aqui é quando eu consigo fazer um novo estímulo, tá? Então aqui, ó, pouca indução, aumenta-se, repolarizou, aqui já está tranquilo, decai. Esse decaimento favorece esse processo aqui, beleza? A respeito do efeito da mielina, a mielina não vou entrar em detalhes no que ela é, porque vocês vão ver na histologia, mas o interessante para a gente aqui é que os neurônios, os axônios que são mielinizados, eles fazem um tipo de condução diferente daqueles que não têm mielina. Esses que têm mielina, eles fazem uma condução muito mais rápida, porque eles fazem condução saltatória, tá? O que é condução saltatória? Ele salta em determinados pontos enquanto percorre o axônio, certo? Já que a intenção aqui é compartilhar esse potencial de ação. Cada ponto que ele pula aqui, ele faz uma manutenção nesse potencial para poder ficar nos valores devidos. Então, vai pulando, pulando até chegar na estrutura final. Nas fibras amielínicas, a condução é diferente. Amielínicas, no caso, aqui não tem mielina. A condução aqui é ponto a ponto. Então, perceba que eles têm que ficar pulando assim, de pontinho em pontinho. E cada pontinho desse, você tem que fazer uma manutenção do potencial de ação. Isso daqui faz com que a condução seja bem mais demorada, tá? E claro, a gente entra dentro daquele parâmetro de novo. Tudo isso daqui acontece em 1 milésimo de segundo. Mas essa daqui vai acontecer de forma mais rápida, porque para o corpo é interessante, tá? Mas fala-se que é mais lenta, mas não é como essa daqui fosse demorar 4 segundos para acontecer. Não é assim. Beleza? Então, fibras mielínicas, condução saltatória, condução mais rápida. Fibras amielínicas, condução ponto a ponto, condução mais lenta. Beleza? E a propagação da atividade elétrica e química, que é um fator muito importante, justamente porque sinapse é comunicação. Tá? Sinapse, o que eu vou falar de sinapse aqui é absurdamente reduzido, tá? É muito curto, porque sinapse é uma aula inteira só disso, só que para Medvet não tem, né? Então só o pessoal de farmácia tem aula de sinapse. Então, assim, entendo que tudo que eu falar aqui vai ser a forma mais resumida possível, porque os processos eles são muito diferenciados, tá? Enfim, existem dois tipos de sinapse: a sinapse elétrica e a sinapse química. A sinapse elétrica ela é dada justamente pela formação desses canais entre células. Tá? Não existe sinapse elétrica só no cérebro, tá? No coração também tem. Mas assim, a gente tem a formação de gap junctions ou junções comunicantes. Certo? A gente tem a conexão entre dois conexons. Um conexon em uma célula, o outro conexon em outra, eles se juntam e formam um canal proteico. Certo? Para quê? Vamos pensar pela lógica mesmo. Vamos pensar que essa aqui é uma célula 1, célula 2. Se eu induzo um potencial de ação na célula 1, vocês concordam que eu vou estar induzindo o influxo de íons, certo? Se eu tenho canais que se ligam e interagem um com o outro entre duas células, significa que eu vou ter aumento de concentração iônica nas duas células. E isso é feito de forma proporcional, de forma que é perfeito a quantidade, então eles vão se desencadear um potencial de ação ao mesmo tempo, tá? Tanto que a gente chama isso daqui de sincício ou sincício funcional, porque é tão perfeitamente organizado que eles atuam como se fosse uma célula gigante, mas são milhões de neurônios, beleza? Então, a sinapse elétrica é feita novamente no cérebro, principalmente no cérebro e no coração, elas são dadas a partir de junções comunicantes que conectam uma célula a outra, de forma que os seus citoplasmas ou citosol fiquem comunicados. Então, se eu induzo um potencial de ação em uma, automaticamente eu vou estar induzindo comunicação na outra também, beleza? Isso é sinapse elétrica. Lembrando, obviamente, que as células têm que estar próximas para isso acontecer, tá? A sinapse química, ela já tem uma outra logística. Ela vai ser feita principalmente da comunicação do sistema nervoso com a periferia. Isso, no caso, para poder facilitar vocês entenderem, mas sinapse química acontece entre neurônios,
neurônios que estão no cérebro, que estão na medula espinhal, ou a medula espinhal com alguma outra estrutura, enfim. Sinapse química tem a rodo. Tá? E como é que ela funciona? Eu tenho aqui uma célula pré-sináptica, certo? Que é o axônio do neurônio. E aí eu vou induzir um potencial de ação nele, normalmente vai ser por sinapse elétrica. Quando isso acontece, eu já vou ter o neurotransmissor, vamos fingir que isso aqui é um neurônio colinérgico, então ele sintetiza acetilcolina. A acetilcolina ela já vai estar aqui. Essa acetilcolina vai ser posta dentro de uma vesícula, e aí eu desencadeio o potencial de ação, esse potencial de ação faz com que haja abertura de canais de cálcio, o cálcio entra e interage com a calmodulina. Essa calmodulina, ela rompe essa sinapsina aqui, que é o que impede dessa vesícula interagir com a membrana. Então, de novo, induzir potencial de ação. Nesse momento, há aumento da concentração de cálcio no meio intracelular e esse cálcio interage com a calmodulina, ativa a proteína quinase 2, que quebra essa estrutura que impede a formação ou fusão da vesícula com a membrana da célula. Essa vesícula ela vai se encaminhar lá para a membrana e as duas membranas vão se fundir, a da vesícula e a da célula. Quando isso acontece, o neurotransmissor ele vai ser exocitado, então ele vai ser colocado para fora e cair na fenda sináptica. A fenda sináptica é o espaço entre uma célula e outra, entre o axônio aqui, entre uma célula nervosa e uma outra célula. Esse neurotransmissor ele vai se ligar em canais ligante dependentes, seja ele ionotrópico, seja ele metabotrópico, certo? E aí vai induzir um potencial de ação. Esse canal ele se abre em fluxo de sódio, aumenta um pouquinho, desencadeia, bate o limiar de excitação, abrem-se os canais de sódio e voltagem dependentes, tá? Deu para entender isso daqui? Eu sei, essa parte que é muito complicada, é meio chata. Então, deu para entender? Sim, não. Sim? Perfeito. Então aqui caiu o neurotransmissor, se liga no seu receptor, pronto. Sinapse é feita. A gente chama isso daqui de placa motora, tá? Mas placa motora é só a interação de um neurônio motor com uma célula muscular, beleza? Quando é um neurônio com alguma outra estrutura, aí já é um outro nome. Então, a placa motora ou sinapse neuromuscular. Tem toda uma logística para poder entender de onde recebe a eferência e a aferência sensorial, só que eu não vou entrar em detalhe disso aqui, porque vocês vão ver a Nato 2 e também não é importante para a gente, tá? O que interessa para vocês entenderem aqui, você tem estrutura saindo da medula espinhal, então não é o neurônio diretamente que vai lá, ele vem aqui, ele tem uma eferência de um neurônio, então ele vai lá perto do neurônio motor e aqui ele se faz a fenda sináptica. Então perceba que a fenda sináptica é um espaçozinho minúsculo, tá? E também que tem um detalhe que eu queria mencionar, só que eu acabei me esquecendo. Ah, tá. Placa motora não é a junção de um neurônio motor com uma célula, tá? Não é isso. A placa motora é quando você tem a interação entre eles dois, mas não é uma junção como se eles estivessem ligados, tá? Então, se vocês colocarem a palavra junção na prova, a professora vai descartar a questão toda, porque tá tudo errado, beleza? Então, tome cuidado com a nomenclatura. Nesse caso de uma célula muscular ou de alguma glândula, a gente chama isso de sinapse colinérgica. Por quê? Porque o neurotransmissor utilizado é a acetilcolina. Só que não existe só acetilcolina de neurotransmissor. A gente tem dopamina, tem noradrenalina, tem GABA, enfim, cada um com sua função, cada um com seu receptor. Outro ponto que é muito importante vocês entenderem aqui: os receptores para esses ligantes, os canais que vão se abrir, eles são altamente específicos, tá? Então, se eu tenho um receptor para acetilcolina, seja um receptor muscarínico ou um receptor colinérgico, nicotínico, perdão, é só para acetilcolina. Isso quer dizer que não existam outras substâncias que conseguem imitar o comportamento da acetilcolina? Não. A gente tem fármacos que imitam neurotransmissores, certo? A gente chama de Aí fugiu da minha cabeça agora. Eu tava pensando tanto na palavra que ela sumiu.
me fugiu o nome da palavra correta para isso, mas é para vocês entenderem que eles têm um desempenho semelhante. Então, eles vão fazer a mesma função que aquele determinado neurotransmissor. Beleza? E por último, aqui é uma PPSE, que é a indução de um potencial excitatório, porém existem potencial inibitório, que ele inibe a atividade de célula, mas também não vou me atentar a isso. Somação temporal e somação espacial está relacionado à quantidade de sinapses feitas por um determinado neurônio com alguma outra estrutura. Então, pode ser uma única sinapse, fazer uma sinapse só, quanto duas ou mais sendo ativadas ao mesmo tempo. Tá? E que a gente chama isso de somação espacial. Mas também a gente não costuma falar muito sobre isso. E aí, para finalizar a transmissão sináptica, o que eu faço? Tem 3 processos que podem induzir que esse processo aqui se encerre. Tá? O primeiro é a dessensibilização dos receptores, então os receptores perdem afinidade pelo ligante e o ligante se solta, certo? Temos que os transmissores podem ser quimicamente destruídos, normalmente por enzimas. A acetilcolina é um exemplo disso. A gente tem a acetilcolinesterase, que é uma enzima que destrói o ligante lá no receptor. Então a enzima vai lá e quebra ele todo. Aí se solta e para de ativar a determinada célula. E também esse transmissor pode ser removido da fenda sináptica e voltar para o neurônio que sintetizou ele. Tá? Ele volta lá para o sistema nervoso e normalmente ele vai cair na corrente sanguínea e ser destruído em algum lugar. Beleza? Aqui é uma exemplificação do que eu acabei de falar. A acetilcolina ela é hidrolisada, ou seja, quebrada pela acetilcolinesterase. Então ela vai lá no ligante, quebra a acetilcolina, formando clorida e ácido acético. Tá? Mas é isso. Repetir sinapse elétrica? Posso sim. Correr quando você tem. Primeiro, as células elas vão estar muito próximas, tá? Elas vão estar praticamente coladas. Cada célula dessa vai apresentar um conexon. O conexon é uma parte de um canal. Então, o conexon da célula 1, ele se junta no conexon da célula 2, e aí eles formam um canal proteico mesmo. Que aí, de certa forma, você tem o citoplasma delas comunicado. Então, o citoplasma de uma vai estar na mesma concentração do que o da outra, de quase tudo, certo? Quando eu desencadeio um potencial de ação na célula 1, você concorda que para desencadear um potencial, eu vou estar alterando a concentração citoplasmática de determinados íons. Mas como elas estão conectadas, o seu citoplasma está conectado, se altera a concentração de uma, automaticamente eu vou estar alterando a concentração da outra também. Porque se, por exemplo, se eu induzo o aumento de sódio, o sódio entra em uma, vai entrar na outra ao mesmo tempo. Certo? Então, o desencadeamento do potencial de ação se dá por isso, porque você tem uma comunicação citoplasmática. Então, se eu altero a concentração de uma, eu vou estar obrigatoriamente alterando a concentração da outra. Beleza? Então, se eu induzo a entrada de sódio aqui, vai induzir aqui também. Quando isso acontecer, você vai ter aquele limiar de excitação, bateu nele, aí se abrem os canais voltagem independentes, que não são esses canais aqui, não são conexos, tá? São canais que a célula já tem, que só está esperando atingir o valor de membrana para poder abrir. Tranquilo? Então, essa sinapse aqui, ela é absurdamente rápida e ela não se cessa. Então, não tem como você desconectar um conexão do outro, vamos dizer assim. Tá? Se isso acontecer, a célula morre. O neurônio morre, né? Que é onde mais tem sinapse elétrica é lá e no coração. Tá? Então, ou morre o neurônio ou morre o miócito. Cardiomiócito, para ser mais específico. Enfim, é isso. É basicamente comunicação citoplasmática. Comunicou um com o outro. Se eu desencadeio em um, eu consequentemente vou desencadear no outro. Aí, quando a gente chama isso aqui de sincício funcional, que como eles estão interagindo e eles estão em tão perfeita sintonia, você não vê o neurônio como se fosse uma célula só. Você vê como se fossem várias células, certo? Perdão, você não vê o neurônio sendo várias células. Parece que é uma célula só gigante, porque eles funcionam tão perfeitamente organizados que parece que é só uma célula, certo? Então, a movimentação neural de influxo, efluxo ou desempenho é exatamente ao mesmo tempo. Então, se ele vai liberar um neurotransmissor, todo mundo libera ao mesmo tempo, esses que estão conectados no caso, tá?
Deu para entender agora melhor? Sinapse química cai muito, mas não cai muito nessa aula. Cai mais com a aula de amanhã, porque o início de um potencial de ação na contração muscular esquelética é feita por um neurotransmissor, tá? Então, assim, o que eu recomendaria agora? Assiste a aula de amanhã, porque lá a sinapse química ela vai entrar com mais detalhes. Aí fica mais simples de você compreender, tá? Porque aqui é muito raso. Como eu tinha dito, sinapse é tema para uma aula inteira e eu tive que resumir todo o processo. A professora amanhã vai adentrar um pouquinho mais em como funciona a sinapse química. Mas repetindo, só para ficar mais tranquilo, para você ir sabendo o que você tem que prestar atenção amanhã, a sinapse química ela é feita e ela é modulada justamente na intenção de que haja a liberação de um neurotransmissor e esse neurotransmissor chegue lá na célula-alvo. Pode ser uma célula muscular, pode ser uma célula, uma hepática, enfim, é só para chegar até lá, certo? Isso é feito primeiramente quando você desencadeia um potencial de ação no neurônio, tá? Então, quem recebe o primeiro potencial de ação é o neurônio. Esse potencial de ação está vindo da onde? Pode ser uma sinapse elétrica, tá? Eles comunicaram ali os neurônios entre si, recebeu o estímulo e aí gerou sinapse elétrica que vai desencadear uma sinapse química. Por quê? A sinapse elétrica, ela induz a ativação da célula. Se essa célula tem como efeito liberar neurotransmissor, ela vai iniciar o processo de sinapse química. Mas a sinapse química não está acontecendo nela. Ela vai acontecer lá na célula-alvo. Tá? Isso é meio confuso de entender, mas pensa por logística mesmo. A atividade dessa célula aqui é gerar neurotransmissores. Então, eu induzo um potencial de ação nela, ela gera esses neurotransmissores, e esses neurotransmissores vão induzir uma atividade elétrica em outra célula. É essa segunda parte que é a sinapse química. Não tem envolvimento da sinapse elétrica, tá? Enfim, como é que acontece isso? Desencadeia o potencial de ação. Esse potencial de ação vai fazer com que haja abertura de canais de cálcio. O cálcio entra na célula, ele vai interagir com a calmodulina, que é uma proteína. Vai essa ativação, esse complexo, ele faz com que haja ativação da proteína quinase, que cliva essa sinapsina. O que é essa sinapsina? É uma estrutura que ela serve para impedir que a membrana da vesícula interaja com a membrana da célula. Quando isso acontece, essa vesícula ela migra lá para a membrana, se funde com a membrana celular, então a vesícula se funde com a membrana e o neurotransmissor cai na fenda sináptica. Ele vai viajar até o seu receptor, que é específico, seja um receptor nicotínico com atividade ionotrópica ou um receptor muscarínico com é, ativação de uma proteína G. Tá? Isso aqui eu não vou explicar porque é bioquímica. Enfim, o neurotransmissor cai, vai lá no canal, se liga. Pronto. Isso é sinapse química. Tá? O que a célula vai fazer depois disso já não tem nada a ver com sinapse. Aí é a propriedade da célula. O processo de sinapse química é só isso aqui. Induziu o potencial de ação, liberou o neurotransmissor se ligou lá no receptor da célula-alvo. Isso é sinapse química, certo? Tem mais alguma coisa que eu queria falar sobre? Ah, tá. E esse neurotransmissor ele vai passar por alguma daquelas três etapas para ser retirado. Ou ele vai ser o receptor perde afinidade pelo neurotransmissor, ou ele vai ser hidrolisado, ou vai ser recaptado e liberado na corrente sanguínea para ser destruído em alguma estrutura. Beleza? Deu para entender mais ou menos como isso acontece? Amanhã vai ficar muito mais claro, tá? Sim, mais alguma dúvida, galera, que vocês queiram que querem discutir sobre? Sim, não. Perfeito, galera. E aula de amanhã, porque